Mais uma vez, muito boa noite, meus irmãos e irmãs. Pela graça de Deus, hoje, quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021, a última quarta-feira do ano. Até aqui Deus tem nos dado graça. Graças a Deus por isso. Hoje é o nosso último dia de estudo bíblico de quarta-feira. E se você tem acompanhado nossos estudos até hoje, significa que Deus tem preservado você também, né? Então nós vamos encerrar hoje também um roteiro do livro de Paul Tripp, Em Busca de Algo Maior. Nós estamos utilizando alguns títulos dele, né, para trabalharmos com o tema maior, que é o tema idolatria. E hoje nós veremos três setores ou três capítulos que são importantes para nós como cristãos. Primeiro, o lugar das esperanças, onde nós temos colocado as nossas esperanças. Segundo, veremos que a decepção pode ser útil para nós. Geralmente nós vemos a decepção como algo ruim, mas podemos utilizá-la em nosso favor. E terceiro, como trazer aí o grande reino para as pessoas. Então vamos lá. Então, primeiro, o lugar das esperanças. A vida de ninguém é fácil nesse mundo, e creio que o Paul Tripp sintetiza bem a nossa estadia nesta terra com as seguintes palavras que eu passo a ler e que estão no seu livro na página 196. Alguma vez você já se perguntou por que ninguém jamais escreveu um livro sobre como tornar-se deprimido? Por que ninguém jamais escreveu um livro sobre as 7 maneiras de ficar com medo? Ou por que ninguém jamais escreveu 7 passos para uma vida altamente útil de decepção? Bom, nenhum destes livros foi escrito simplesmente porque não são necessários. A vida neste mundo, terrivelmente quebrado, é difícil. Algo que todos nós sabemos, sem necessariamente termos um conhecimento bíblico. Quando nós, por si mesmo, enfrentamos os labores da vida, nós sentimos que há alguma coisa errada com este mundo. Existe alguma coisa que não se encaixa. Nós talvez não conseguimos descrever este sentimento, mas isto acontece conosco à medida com que nós vamos caminhando. Por que tantas frustrações? Por que tantas dificuldades? Por que tantos sofrimentos? É sobre esse caminho que nós vamos refletir um pouco. Bom, devido à entrada no pecado no mundo, nenhum de nós pode ter uma vida livre de mazelas das mais variadas qualidades possíveis e intensidades. E tudo começa, quer queira, quer não, com as imposições que Deus impôs ao pecado de Adão. O texto bíblico em Gênesis 3:17, verso 19, ilustra isso da seguinte maneira: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela, a terra, lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá de alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada. Eu sei que muitos daqui estão familiarizadíssimos e familiarizadíssimas com este texto, porque se aplica a Adão. Nós já sabemos que ele é o nosso representante primeiro diante de Deus, e por causa do seu pecado, nós herdamos corrupção, que é o desejo de fazer o mal, e também acabamos herdando o estado de culpados diante de Deus. Então, quando Deus olha para nós, ele vê pessoas más, e que tem prazer no mal, devido ao pecado de Adão. Mas, geralmente, nós não consideramos o aspecto da maldição de Adão na terra, sobre a qual pisamos.
Não somos nós que fomos apenas nós amaldiçoados, mas o próprio meio com o qual nós lidamos também foi amaldiçoado. Em outro livro, não Paul Tripp, mas Timothy Keller, irá trabalhar com esta ideia, eu creio que eu já devo ter citado isso, que nenhum trabalho que vamos fazer neste mundo irá nos recompensar 100%, por causa da própria maldição que Adão recebeu. No seu melhor dia, na sua melhor forma, no seu melhor grupo de energias possíveis, nem mesmo nesse dia você conseguirá produzir 100% como se não houvesse pecado. Porque o pecado não está apenas nas nossas ações, nas nossas limitações, mas na própria terra que pisamos. E aqui nós vamos considerar 3 facetas disso por meio desse texto que eu li. Primeiro, a entrada do pecado alterou nossa relação com o solo. A terra que Deus utilizou para gerar vida a Adão, devido ao seu pecado, torna-se palco de morte e o engolirá, voltará à terra. Ela dará o alimento, mas cobrará sofrimento. A nossa relação com a terra, e eu não estou me referindo a agricultores. A terra aqui nós precisamos entender como uma relação com a criação. Essa relação não é uma relação pacífica e ela exala a morte. Tristemente, nós estamos acompanhando aí os fatos que estão ocorrendo na Bahia das enchentes. O mundo qual nós habitamos, ele é hostil à nossa presença. Ele irá nos permitir sobreviver por meio das nossas profissões, por meio das nossas ocupações, mas ele cobrará dividendo disso em sofrimento. A terra não é uma parceira 100% solidária. Ela não irá dar a você tudo o que quer na hora que quer. Ter essa aspiração é um ideal que não é bíblico. Então, no seu trabalho existirão pessoas que vão persegui-lo. No seu trabalho existem pessoas que transformarão-se em espinhos. E talvez você não reconheça, mas você, em algum momento, será espinho na vida de alguém. Quantos aqui não atuam em uma área administrativa ou uma área que tem que cobrar os outros? E você vai me dizer que você é justo ou justa em todas as suas cobranças? É claro que não, porque nós não somos pessoas 100% justas. Em algum momento nós seremos desiguais. Então, nesse mundo a qual nós vivemos, em algum momento as pessoas serão espinhos para nós e nós também seremos espinhos para ela, embora nós não reconheçamos isso. Mas uma outra faceta aqui também. A entrada do pecado afetou o processo do trabalho, tornando algo penoso. O trabalho antes da queda era feito no paraíso, no Éden, um lugar de paz e harmonia. Após o pecado passa a ser difícil e não recompensará todo o esforço feito. Aí entra a expressão sofrimento e suor. Nós temos então a certeza de uma terra ou de uma parceria com o mundo que ela não é 100% favorável a nós. Já começamos assim. Além disso, tirar o sustento deste mundo irá nos causar sofrimento e esforço até o fim das nossas vidas. Não é à toa que o texto bíblico, quando diz que nós partimos, isto está no livro de Apocalipse, faz uma referência assim: descansou das suas obras. Ou seja, a ideia é que esse mundo é um mundo de enfado, de trabalho. E não é apenas Apocalipse que diz isso. Por exemplo, o Evangelho de João, lá no seu capítulo 9, versos 5, Jesus Cristo diz que nós devemos trabalhar, noite vem em que ninguém mais poderá trabalhar. A noite aí é uma figura de morte. Ou seja, mesmo Cristo olhando para nós, seus servos e suas servas, Ele olha para nós e vê trabalho. O trabalho acaba sendo sinônimo da nossa estadia nessa terra. E como o céu é visto? Descanso. Percebe então que a nossa estadia nessa terra ela será sempre muito marcada por tribulações. Uma terceira faceta. A entrada do pecado não afetou apenas o processo, mas também afetou o produto do trabalho.
acompanhando elementos indesejáveis. Não apenas com a paga do sofrimento a terra dará o alimento, mas acrescenta-se mais essa penalidade. Nossos esforços não serão recompensados de maneira integral, porque a terra gerará também elementos que ora nos serão nocivos, que são os espinhos e ervas daninhas. Ou seja, olha só que situação vai se transformando o quadro onde estamos. Estamos num mundo hostil, um mundo que não será solidário conosco. Segundo, este mundo, ele não dará a nossa recompensa pelo trabalho integralmente. Nós precisaremos nos esforçar e nos desgastar por isso. Em terceiro, com uma penalidade extra com o meu trabalho, isso também gerará ervas daninhas e sofrimento a mais do que o próprio trabalho em si. Ou seja, não só o processo do meu trabalho nessa terra é penoso, mas o produto dele mingua, né? Ele não apenas não será 100%, mas parte dele será nocivo. Terrível, né? Então a maldição que Adão recebe e que nós recebemos também por consequência, por sermos filhos de Adão e filhos de Eva, traz para nós essas dificuldades. Por isso que nós não podemos estranhar que a nossa presença neste mundo ela é sempre marcada por muitas dificuldades. Claro que existem momentos bons, e não são poucos. Deus tem dado a cada um de nós a sua porção de bons dias também. Mas mesmo esses nós sabemos que vez por outra encontraremos algumas situações difíceis. Nossa esperança, devido a toda essa herança do pecado, não pode anexar-se a nada na criação. Ela precisa ancorar-se em Deus. Então calma, ainda há uma solução. O quadro é difícil, mas não pule nenhuma ponte, nenhum viaduto daqui até o retorno para casa. Nós vamos perceber hoje no estudo que Deus irá prover para nós um caminho mais excelente, mesmo em meio a esse quadro difícil. Por isso nós vamos para a segunda parte do nosso estudo, que é a decepção. E a expressão é que nós, o título, use a decepção como o sintoma de uma doença. Então, geralmente, quando nós ficamos decepcionados ou com alguém, ou com alguma circunstância, e por decepção nós entendemos que é a natural frustração, porque você possui alguma expectativa prévia daquilo que irá fazer. Por exemplo, um agricultor, falamos de agricultura agora há pouco, ele ao semear sua semente, ele é natural que traga expectativas de uma colheita. Quando uma mulher, e um homem também, por que não, faz um bolo, ele usa os ingredientes, coloca no forno e espera que esse bolo cresça e que possa também se tornar saboroso. Então é muito frustrante quando você espera algo de alguma coisa e não vem segundo os resultados que você acreditava prometidos. Portanto, Tripp avança aqui nesse raciocínio e afirma que a decepção, embora tenha essas características, pode ser a evidência de que estamos colocando a esperança no lugar errado. Olha só que interessante. Então a minha decepção, ela irá funcionar como um tipo de dor física. Quando alguma coisa dói, não é porque o corpo funciona desta maneira, e todos nós sabemos disso, não é porque ele gosta de doer, mas é porque alguma coisa não está normal. E aí é um sinal de alerta para que eu possa recuperar isso. Então vamos ver dois trechos do seu livro, na página 198 e 199, que nos ajuda a utilizar essa decepção tão comum no mundo. Se sua esperança o decepciona, diz Tripp, ela é o tipo errado de esperança. Você vê, a esperança em Deus nunca decepciona, precisamente porque a esperança em Deus. Isto significa que a esperança colocada em qualquer outra coisa será sempre decepcionante. Muito bem. Então quer dizer que quando eu experimento aquela sensação amargosa, tristeza, talvez um sentimento de deslealdade com aquilo que nós fazemos,
É sinal que as minhas esperanças não estavam em Deus. Vamos avançar mais. Quando coloco minha esperança em alguma coisa, de algum modo, anexo a ela o meu senso de bem-estar, identidade, significado e propósito. Desta maneira, eu necessito que minhas esperanças se tornem realidade, porque eu tenho minha vida ligada a elas. Gente, eu não sei se todos perceberam a grande janela que se abre aqui para nós. Quando nos sentimos decepcionados, essa decepção deve causar agora não uma tristeza que nós vamos correr para Deus e reclamar com Ele e dizer, por que, ó Deus? Essa decepção, ela vai me fazer refletir agora e dizer, bom, eu estou decepcionado, mas qual o direito que eu tenho de estar decepcionado se eu coloquei minhas esperanças nela, naquela filha que eu criei, que cresceu, que se casou e depois deixou-me velho no asilo? Eu espero que a Mariana esteja escutando esse podcast, né? Então, como eu posso me sentir decepcionado com ela, já sabendo que esperar nela, crendo que ela poderia me dar um bem-estar, é fazer dela um ídolo, é depositar nela minhas esperanças, é anexar nela o meu bem-estar. Ora, nós sabemos que o nosso bem-estar e nossas esperanças precisam estar em Deus. Então, a decepção, ela não é uma evidência de alguém estar em falta comigo. A decepção é a evidência de que eu não estou colocando a fé em Deus. Viu que mudança de quadro? Então, quando alguém chegar para você, fulana, eu estou decepcionado. Aí você vai poder dizer, pois bem, colocou a esperança onde não devia. Mudou o quadro, né? Você não vai colocar-se ao lado desta pessoa e desembocar em falar mal também do outro. É verdade, ela não deveria ter feito isso. É verdade, ele não deveria. Não, o erro é nosso, porque nós anexamos a ideia de bem-estar no comportamento de fulano, de fulana. Então não podemos colher nada diferente do que decepção se esperamos nos homens e nas mulheres. Mudou, né? O quadro aqui muda até mesmo para nós. Então, quando nós estivermos decepcionados, nosso coração partido, devemos reconhecer que a responsabilidade desse coração partido não é do outro, é nossa. Parece algo doloroso, parece que é uma troca não muito boa, mas é uma troca boa, porque você tira o poder do outro. Não é o outro que tem poder sobre mim, sou eu que tenho a condição de entender as reações do meu coração. 2 exemplos que eu trago aqui para nos ajudar. Um exemplo negativo de como colocar suas esperanças no lugar errado são os israelitas, que devido ao rigor do deserto, colocaram suas esperanças de proteção em retorno possível ao Egito. E Deus os castigou, fazendo-os perecer no deserto. Aqui eu quero lembrar os meus irmãos e irmãs de que em número 14, o que está acontecendo ali? Moisés manda os espias para examinar a terra, eles trazem um relatório, 10 deles negativo, e o povo fala, bom, se é assim, vamos voltar para o Egito. E Calebe e Josué protestam, Moisés também protesta, diz que não podem voltar no Egito, né? Depois de tudo que aconteceu, vamos voltar. E Deus então pune os israelitas, condenando toda aquela geração que saiu a morrer no deserto. Veja, então qual que é o problema dessas pessoas? Elas anexaram o seu bem-estar, a sua sensação de bem-estar, de ter as suas expectativas correspondidas. Eles queriam facilidades, queriam que a terra a qual fossem adentrar fosse um passeio no parque. Eles não esperavam que tudo ia se favorecê-los. Então, eles teriam que trabalhar para entrar em Canaã, teriam que lutar, teriam que enfrentar desafios,
teriam que arriscar-se, teriam que jogar ombro a ombro. Isso se parece um pouco conosco, não? Nós queremos facilidades neste mundo, mas neste mundo nós não teremos. Então, algumas coisas são do jogo da vida mesmo. Existirão pessoas difíceis no nosso caminho, e não são colocadas pelo diabo, são colocadas por Deus, para que por meio destas pessoas eu possa me tornar um instrumento melhor, embora eu não reconheça isso. Mesmo quando elas fazem um papel que não é o correto, onde mentem, trapaceiam, mas eu não posso ver nestas pessoas inimigos. Elas não são meus inimigos, nem inimigas. São pessoas colocadas para um determinado fim, a qual não está me revelado. Não posso dominar como vão reagir, mas eu posso escolher como eu vou reagir a eles. E como nós vamos reagir? Com oração, com piedade e com justiça. E um exemplo positivo está na figura de Ezequias. Muito embora a situação da cidade de Jerusalém estivesse visivelmente ameaçada pelo cerco do exército assírio, Ezequias ora ao Senhor e Deus efetua o livramento. Está lá em 2 Reis 19, 14 ao 20. O que está acontecendo aqui é quando os assírios cercam Jerusalém, entregam uma carta ao rei Ezequias, uma carta afrontosa, uma carta desdenhosa. Ele então leva essa carta até o templo, coloca diante de Deus e faz uma oração fabulosa. Se você não se lembra da oração, vá em casa, chegue e leia esta oração, que ela é belíssima, quando ele reconhece que todo o poder é Deus e que as pessoas são pessoas. Linda esta oração. Mas o que está aqui acontecendo? Ele está colocando as esperanças no lugar correto. Ele não está decepcionado porque as circunstâncias lhe são desfavoráveis. Ele coloca as esperanças em Deus. Pode ser que o resultado da batalha seja até uma negativa para ele, mas ele sabe que no que tange a ele fará o que deve ser feito. É orar e colocar as esperanças em Deus. Ele o faz e Deus traz um grande livramento de Jerusalém, que não cai nas mãos dos assírios. Embora Israel, o reino do norte, tenha sido levado, Jerusalém se mantém mais alguns anos, até que será julgado em outro momento. Mas nesse momento não cai. Então, a decepção, ela pode ser tua aliada ou teu aliado. Quando se sentir decepcionado, pergunte a si mesmo se a sua decepção tem razão de ser. Se você está colocando a sua sensação de bem-estar nos homens, naturalmente a decepção virá. Coloque a sua esperança em Deus. Jamais ficará decepcionado ou decepcionada. Terceiro título aqui do nosso estudo, e aqui é uma última parte, onde nós vamos trazer o reino para perto das pessoas. Isso é fabuloso, porque geralmente quando pensamos no reino de Deus, ou trazer o reino, nós pensamos em nós. Né? E Paul Tripp vai fazer, não, eu tenho que trazer o reino de Deus para os outros. Vamos dar uma olhadinha. Após refletirmos como somos inclinados a nos concentrar em tudo que diz respeito ao nosso pequeno reino, Tripp aponta algumas maneiras de vivenciarmos a realidade do grande reino em nosso tempo. Então ele vai fazer isso de duas formas. Eu vou citar aqui a primeira. A primeira maneira de vivenciarmos o reino é ver o lugar onde você está, o local onde o grande reino também deve estar. Onde você colocar o pé como súdito ou súdita do reino, o reino de Deus também estará ali. Precisamos nos considerar embaixadores e embaixadoras do reino de Deus. Onde estivermos, também ali estará o grande reino. Isso passa por procurarmos possibilidades de servir a Deus por meio do serviço ao próximo. Ver nas possibilidades de ser útil ao próximo como maneira de levar o grande reino a eles. E aí eu cito alguns exemplos. Um deles é Neemias. Neemias é exemplo disso no Antigo Testamento. Ele atuava como copeiro do rei, está lá no livro de Neemias, em seu capítulo 1, verso 11. Estava muito bem instalado na corte,
e poderia, se assim desejasse, permanecer lá sem maiores perturbações, gozando da paz palaciana, ou seja, ele estava na elite ou na nata da sociedade. Mas, devido ao seu amor pela obra de Deus, abre mão do seu conforto e arrisca a sua vida no auxílio da restauração da cidade de Jerusalém. Vamos parar um pouco aqui e refletir. Então veja, Neemias ele é o exemplo daquilo que nós devemos incorporar como valores para nós. Onde nós estivermos, precisamos ser embaixadores do reino, mas isso não significa ficar parado onde eu estou, mas ir ao encontro do outro, né? E ir ao encontro do outro é estar disposto a sofrer. Neemias arriscou a sua vida, Neemias quase não volta da sua ação que empreendeu em Jerusalém, foi atacado e passou diversos perigos, mas mesmo assim ele levou o grande reino de Deus a pessoas, refugiados, pobres, e promoveu uma grande obra. Ele poderia, se quisesse, aliás, ter ficado quieto no lugar dele. Mas uma das manifestações de que somos servos e servas de Deus é que nós não nos contentaremos a servir a Deus apenas onde nós estamos, nós nos desdobraremos. Assim tem sido na escola dos filhos e filhas de Deus. E aí para nós é uma provocação. Precisamos refletir com honestidade o quanto nós estamos arriscando-nos de verdade ao reino de Deus. Porque fazer parte do reino é investir nele também. E aqui nós vemos um outro exemplo, desta vez no Novo Testamento, é de Priscila e Áquila. Esse casal viu em sua atividade profissional uma possibilidade de auxiliar a obra de Deus, dando acolhida ao apóstolo Paulo em Corinto. Isso acontece lá em Atos 18:3. É interessante que eles não procuram o apóstolo Paulo. Acontece, eles estão lá, encontram Paulo também fazendo tendas, conversa vai, conversa vem, tomam ciência de que Paulo está envolvido em um grande trabalho, e o que eles fazem? Se associam, aproveitam aquilo como uma porta aberta e também começam a aplicar os seus dons em auxiliar Paulo. Isso não vai parar aqui, porque eles vão acompanhar Paulo em outros lugares também. Mas o que nos interessa para nós é perceber que eles poderiam ter ficado na deles. Eu faço a minha tenda, Paulo faz a dele e estamos conversados. Não, Paulo, eu quero saber como eu posso ser útil ao reino. Eu quero também contribuir. E eles se desdobram então para atuar de uma maneira mais direta na obra de Deus. E aí vão discipular Apolo, e aí vão para Éfeso atuar também, vão fazer todo um grande movimento, mas começa de uma forma muito despretensiosa, sem muita coisa. Por quê? Porque assim deve ser, é algo natural. Deus irá nos visitar em algum momento, com algumas oportunidades, e nós precisamos então ver essas oportunidades e empreender nossos esforços para a obra de Deus, como eles fizeram. Por isso, veja o seu tempo e as pessoas que estão à sua volta como uma oportunidade oferecida pela providência para ser útil a Deus. Assumamos como objetivo de vida que as palavras dirigidas a Davi também possam descrever o espírito com o qual vivemos nossos dias. Tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais. Atos 13:36. Que isto possa estar escrito nas nossas lápides, né? Tendo então, não que eu deseje a morte de ninguém aqui, pelo amor de Deus, mas para ilustrar o nosso projeto de vida, né? Lá uma frase para se colocar na lápide, tendo a Mateus, né? Deus te dê vida longa, irmão. Servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais. Ou seja, ele viveu uma vida para Deus, mas serviu a sua geração. Então, este é o nosso propósito nessa terra. Nós todos iremos passar. Mas como temos servido a nossa geração? Segunda maneira, os valores que transmitirmos precisam ser os de Deus e não os nossos.
somos conclamados a levar os valores da civilização do reino de Deus e não de nossos reinos de Tripp exemplifica bem essa questão. Esse texto aqui que eu vou ler, da página 63 do livro do Paul Tripp, é fantástico porque representa aí a vida de muitas donas de casa. Eu vou ler. Vamos fingir que existe uma mãe para que a posse de bens e coisas materiais seja um dos valores mais altos, deve ser isso, eu escrevi uma palavra errada aqui, em seu pequeno reino de Seu filho adolescente tem convivido com as regras do reino da mãe para as coisas materiais por anos. Ele aprende a manter seu quarto como se fosse um museu e a nunca andar sobre o piso de madeira com seus sapatos. Aprendeu a lavar o carro, mesmo quando para ele não parecia sujo. Aprendeu a nunca convidar um amigo para casa sem dar à sua mãe pré-avisos suficientes. Aprendeu que a cozinha deve parecer como se ninguém nunca tivesse comido ali e que ele deve sempre se vestir como se tivesse saído de um anúncio de moda. Nenhuma dessas regras foi escrita, mas elas são os valores compreendidos da cultura de sua casa. Você vê, este adolescente foi civilizado pelas regras do pequeno reino da sua mãe. Nada contra as mamães que estão me ouvindo ou que estejam aqui, mas esse exemplo doméstico revela que nós temos um pequeno reino e estamos dispostos a alargar as suas fronteiras para aqueles que estão próximos de nós. E os filhos, eles são geralmente aqueles que vão ser discipulados pelos pais, e eles acabam tendo que absorver esses valores. Quem tem filhos, quem é casado, tem o seu lar, sabe que cada regra, cada casa tem as suas leis, né? Então, às vezes, você vai na casa de uma pessoa, então lá se tira o sapato. Então você tira o sapato para entrar. Eu já visitei casas assim. Já tem outras que as pessoas são mais liberais. Não, entra aí, eu nem limpei a casa agora, nem vou limpar. Fique à vontade, não é mesmo? Tem pessoas um pouco mais tranquilas nisso. Tem pessoas mais rigorosas com a arrumação. O que o texto está dizendo é que nós temos leis. E precisamos entender que essas leis são inferiores ao reino de Deus. Ele está brincando aqui com algumas leis domésticas, mas agora passe a transportar para as suas leis morais. Conheço pessoas, por exemplo, que são muito rigorosas em relacionamentos. Não se abrem, não se dão a conhecer. E se você fizer alguma coisa que as contrarie, então você foi penalizado de morte e nem sabe disso, nem foi notificado. Por exemplo, na internet já existe o termo cancelamento. Você sabe o que é isso? É quando as pessoas evitam comunicar-se com você. Você foi cancelado ou cancelada e ninguém mandou-lhe um aviso prévio dizendo: não falamos mais com você. Mas esta é a mesma palavra para uma expressão lá do jardim da infância, que é o ficar de mal, né? Nós temos isso. Fulano de tal quebrou as minhas regras, não falo mais com ele. Porque não, no meu país, no país do Ricardo, quem come sem lavar as mãos não é digno de perdão. Nós temos esse tipo de comportamento, de legislação própria. Nós temos pessoas que não perdoam as outras, não porque fizeram grandes desatinos, mas porque aquilo tem uma importância crucial para certas pessoas. Mas Deus não foi bondoso conosco? Deus não foi gracioso? E pergunta se a gente mereceu. Então veja, nós somos por vezes comparados ao credor incompassivo. Temos uma dívida enorme para com Deus, Ele nos perdoa. Mas alguém entrou na sua casa com o pé um pouquinho sujo e você declara pena capital. Cuidado, nós precisamos entender que o nosso reino deve se subordinar ao reino de Deus. E aqui é um exemplo singelo disso. Por isso, naturalmente, somos inclinados a exportar a legislação de nosso reino para os outros à nossa volta. Isso precisa encerrar-se.
Precisamos exportar os valores do reino de Deus. E o faremos apenas com uma prática cristã crítica de si mesma. E não algo que seja feito sem devida reflexão e ponderação. Quando você estiver no teu trabalho, você precisa ser uma pessoa onde os demais olhem para você e digam: eu vou conversar com ela, porque ela pode dar um bom conselho. Ou dizer assim: eu conversei com ele e encontrei paz. Olha que expressão agradável de saber que você causou isso como cristão. Porque a paz está em você? Não, a paz está em Cristo. Mas você foi e de uma maneira sem palavras comunicou com o teu conselho, com alguma indicação, dando orientações, você comunicou a ela os valores do reino. Por isso nós precisamos olhar para nós e tentar entender quais são os valores que estamos transpirando por onde estamos andando. São valores do reino do Cláudio, do Leonardo, da Cirlei, ou são valores do reino? Eu preciso levar os valores do reino, estar atento a isso e não ricardalizar as pessoas. Já tem muitos ricardalizados. Não, eu preciso cristianizá-los, levar a Cristo e não transformar em pessoas narcisisticamente parecidas comigo, de forma alguma. Considerações. Ora, texto de Hebreus 6, 4 a 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Esse texto é uma declaração que certas pessoas não podem retornar ao arrependimento. Mas eu quero destacar aqui os benefícios que essas pessoas têm acesso normalmente na igreja e que, devido a esses benefícios serem tamanhos, o ato de apostasia se torna algo imperdoável. Esses benefícios estão dispostos a todos nós que assistimos aos trabalhos da igreja, por exemplo. A iluminação, porque tiveram acesso ao reino da luz. O dom celestial, uma vez que chega a eles a grande revelação da pessoa de Jesus Cristo. Participação do Espírito, porque receberam, os benefícios de viver entre o povo de Deus que possui o Espírito Santo. O acesso a ouvir a palavra de Deus e experimentar, mesmo que indiretamente, os benefícios da era por vir, como a presença do Espírito e os cuidados do Rei à sua igreja. Recebemos tanto, mas por vezes ignoramos os grandes benefícios de Deus. O Senhor tem nos servido da grande alegria de usufruir desta presente época ainda no seu reino. Aqui eu estou chamando a atenção porque um texto como este, que reprova os apóstatas, aqueles que abandonaram a fé, por outro lado, mostra os grandes benefícios que nós temos e não, às vezes, valorizamos, que é aquilo que está acontecendo aqui na igreja. Meus irmãos e irmãs, existe uma espiritualidade latente naquilo que fazemos. O que é uma espiritualidade latente? É algo que não está manifesto aos nossos olhos, mas está acontecendo. E se nós não formos sensíveis a estas coisas, nós passaremos por esta vida sem experimentar de fato o grande poder de Deus. O grande poder de Deus não está nas grandes coisas, mas em valorizar aquilo que o Senhor nos concede ordinariamente. Como, por exemplo, a possibilidade de vir à casa do Senhor. Há um texto bíblico que nos humilha muito, que é o texto da pérola perdida. Vocês conhecem essa parábola de alguém que encontrou uma pérola perdida em um terreno, achou ela lá, enterrou e depois foi comprar o terreno. A vida espiritual nossa neste mundo é assim. Aquelas pessoas que estão fora da igreja, estão passando para cá e para lá, para eles aqui não é nada. Eles não conseguem, estão cegos para o reino espiritual que está acontecendo dinamicamente aqui.
mas nós estamos investindo nesse terreno, a cada dia comprando esse terreno, a cada vez que nós insistimos em vir à igreja, em manter-nos fiéis ao Senhor, nós estamos adquirindo esse latifúndio, esse pedaço de terra, onde a pérola está aqui, que ela está não visível aos olhos, mas você sabe que está. Aqui estão os valores espirituais do reino, valores que transcendem a existência e que vão ser perenes, porque eles se inauguram aqui, como o conhecimento do Espírito de Deus. Nós nunca vamos conhecer por completo, mas acredite-me, você não viu nada. Quando nós passarmos para a geração de Cristo, quando o Senhor vier, nós teremos uma vida totalmente diferente daquilo que nós temos hoje acesso, muito melhor em diversas formas. Existirão coisas que terão continuidade, mas lembre-se do Cristo ressurreto. Ele é a primícia dos que dormem. Aquilo que o Senhor demonstrou após sua ressurreição, nós seremos também como eles, pessoas diferentes, vivendo em um mundo diferente, porque até mesmo o nosso Senhor, embora tenha inaugurado a vinda do reino para toda a criação toda ainda não sofreu a modificação, mas todos nós seremos modificados e a criação também será modificada. Então nos aguarda momentos melhores. Nós ainda não vimos nada. Deus ainda há de permitir que os nossos olhos testifiquem do grande esplendor que Ele tem preparado para cada um de nós. Portanto, persista nas suas lutas, nas suas dificuldades. Deus há de nos dar graça, meus irmãos e irmãs. Fica para nós, então, estas clarezas. Nós vivemos em um mundo caído e quebrado. Nos dará decepções, mas essas decepções devem ser utilizadas como recursos para saber aonde não colocar a esperança, e precisamos valorizar as grandes bênçãos que Deus tem nos dado já a partir desse momento. Que Deus muito nos abençoe e, se eu não os vê-los ou vê-las até lá, feliz ano novo para todos.